Aqui quem fala é Jesus e eu tô de volta com vocês para dizer que nem tudo está perdido. Tem muita gente achando que já acabou, que os 3-0 do Palmeiras enterrou o Flamengo. Calma, pessoal. Estamos ainda aí quase que no meio da temporada. São 7 pontos de diferença? São, mas temos um jogo a menos com o Mirassol que possivelmente, provavelmente, o Flamengo pode sim tirar a diferença e diminuir para 4 pontos. Precisamos lembrar que 4 pontos para o Flamengo é muito pouco. Você lembra do ano passado o que aconteceu? Pois é, ponto a ponto, o Flamengo conseguiu reverter aí situações de 7 pontos, 8 pontos, quase 10 pontos de diferença, isso na reta final. Estamos no meio da temporada e tem coisas que eu vou falar para você aqui sobre o Flamengo e sobre o Palmeiras que nos levam a acreditar que nós podemos sim, mais uma vez, sermos campeões esse ano, inclusive do próprio Campeonato Brasileiro. Vem comigo falar aqui é Jesus e esse é o seu canal de podcast Jesus Flamenguista. Eu acredito que a maioria esmagadora dos torcedores do Flamengo estão totalmente irritados com o Carrascal. Esse jogo, e aí a gente tem que entender muito bem isso, esse jogo foi condicionado especialmente pela expulsão do Carrascal. E aí vem aquela polêmica. Depois de ver, rever, de pensar, eu até digo que não é polêmica não. Realmente, a entrada do Carrascal foi uma entrada temerária. Inclusive tem a marca no rosto do jogador do Palmeiras, não lembro agora qual foi o nome do jogador que recebeu a entrada, e poderia ter sido muito pior. Então não dá para culpar o árbitro, não dá para dizer que o juiz tomou uma atitude errada, não dá para falar isso. Foi uma entrada imprudente do Carrascal. Então essa situação condicionou o jogo. E não só essa situação, mas uma situação que sempre aconteceu e, para variar, aconteceu desde o início até o final do jogo. O número de chances perdidas que o Flamengo tem, especialmente em finalizações na cara do gol. É impressionante, a gente tem vários pontas, temos muitos pontas, temos um centroavante somente. Incrível como essa bola não pingou pro Pedro de jeito nenhum. Caiu nos pés de qualquer um, menos do Pedro. Quem teve muitas chances lá no início, Samuel Lino, chutou, o goleiro defendeu. Uma chance claríssima, Paquetá. Paquetá ficou cara a cara com o Carlos Miguel. Ali é dar um chute cruzado, é chutar rasteiro. Tentar encobrir o goleiro do tamanho do Carlos Miguel, quase impossível. Uma jogada pouco ou nada inteligente. Então, o que condicionou o jogo primeiro? Posso até falar que primeiro foram as chances perdidas logo no início do jogo. Já era para estar 2-3-0 para o Flamengo se todas as chances tivessem sido convertidas. Somente uma delas tivesse sido convertida, já era 1-0. E certamente o Palmeiras iria ter muita dificuldade de reagir. Vale lembrar que o Palmeiras ficou nas cordas desde o início. Foi praticamente 20 minutos ou 10 a 15 minutos do Flamengo atacando o tempo todo. O Palmeiras não conseguia sair jogando. E guarde bem isso, hein? Porque isso vai ser um dos pontos que eu quero abordar para mostrar para você, torcedor, torcedora, que nada está perdido. E o Flamengo pode sim reverter essa situação e ser campeão. Porque o Flamengo estava bem, amassou, sufocou, até acontecer a grande caca do Carrascal. A expulsão do Carrascal condicionou todo o jogo, porque o time ficou com um a menos. O Palmeiras tem como característica a intensidade, e essa intensidade com espaços e o Flamengo dando oportunidades, tentando atacar de maneira muitas vezes desorganizada, especialmente no segundo tempo, quando o técnico Jardim tentou realizar alteração, realizou uma alteração muito arriscada, acabou expondo mais ainda e o final a gente sabe o que aconteceu. Porém, o Flamengo estava bem no início. Conduziu bem a partida, porém, essa mania de não fazer gols tirou as chances do Flamengo vencer o jogo.
E aí o Palmeiras começa a aproveitar os espaços e o primeiro gol sai. Flaco Lopes, no lance estranho, bizarro, que curioso, né? Assim, bizarro não, mas curioso, que os dois defensores saem da frente da linha da bola e abre o espaço para o Flaco, que bate. E alguém quis culpar o Rossi nesse primeiro gol. No segundo e terceiro, acho que defensáveis. O Rossi está muito mal ultimamente. Mas o primeiro gol não teve chance, porque ele estava encoberto. Justamente porque os defensores afastaram na frente do gol e encobriram a visão do Rossi. E aí o Flaco fez 1 a 0. 1 a 0. Primeiro tempo, a chance de o Palmeiras parar de jogar era enorme. E realmente ia acontecer isso se não fosse a mudança, a alteração realizada pelo Leonardo Jardim, que preferiu tirar o Everton Araújo do meio de campo para colocar o Bruno Henrique no ataque. E aí troca o Lino de posição e coloca o Bruno Henrique. Segundo tempo, o Flamengo começa mais uma vez amassando o Palmeiras, só que mesma situação de sempre, perdendo chances claríssimas. Chances que não podem ser perdidas em jogos decisivos contra o Palmeiras, especialmente que é uma equipe que costuma aproveitar oportunidades quando o adversário dá essas chances. Para lembrar, só para recordar, ano passado aconteceu muito isso. Ano passado o Flamengo ganhou de 3 a 2 do Palmeiras, foi justamente aproveitando oportunidades. O Flamengo teve 3 chances praticamente na sequência, ou na sequência sim, foram 3 gols em 3 chances praticamente. Salvo engano foi isso. 3 chances, 3 gols. O Flamengo foi letal, aproveitou. Só que, lembra quem fez os gols? Se eu não estiver errado, foi o Pedro e também o Arrascaeta. Não lembro qual foi o outro. Mas, salvo engano, o Pedro e o Arrascaeta marcaram gols. Jogadores que conseguem finalizar, não coincidência, que são artilheiros do campeonato. Arrascaeta, infelizmente, machucado. Então o Flamengo só pode contar com finalização de Pedro e Arrascaeta. Por quê? Lino não consegue fazer gol. Plata, muito menos. Alérgico a gol. Uma vez ou outra faz algum gol. Paquetá, muito menos. Paquetá brincou de perder chances. Então o Flamengo tem um péssimo time ou péssimos jogadores para executarem, especialmente gols, fazerem gols. Não tem goleador. Se não cai no pé do Pedro, pode esquecer. Dificilmente o Flamengo consegue fazer gols. E veja, isso aconteceu também em um jogo, não lembro agora qual jogo o Flamengo ganhou de 1 a 0, só que o Flamengo amassou o adversário. Porém isso, acho que foi contra o Grêmio, só que isso não ficou visível no jogo, porque o Flamengo ganhou de 1 a 0, errando várias e várias chances. Então é difícil o Flamengo vencer desse jeito. E outro detalhe também, eu sempre falo com amigos do WhatsApp, outro problema. O time amassa e toma gols bobos. Qualquer lance bobo do adversário toma gol. E o Rossi, ultimamente, está aceitando muito. Atlético Paranaense e Flamengo. O jogo equilibrado, o jogo tranquilo. O jogador do Atlético Paranaense chuta pro gol e o Rossi simplesmente aceita. Bizarro um gol daquele. Não dá para tomar um gol desse. Contra o Palmeiras, 2 gols também defensáveis. Então, o Rossi parece que está num momento muito ruim. Uma fase muito ruim mesmo. E é preciso repensar o André, né, que é o reserva, dar chances para ele, para ver se ele consegue aí, sei lá, desempenhar um papel minimamente melhor que o Rossi. Não estou aqui dizendo que o Rossi não presta, não, é porque tem que haver competitividade. Quando você tem jogadores que competem entre si, a tendência é que se aumente o nível. Então só é possível o nível aumentar se houver de fato uma séria competitividade entre jogadores. Então por isso que é importante que se dê oportunidade para o Andrew, acho que é Andrew o nome dele, né? Andrew. É Andrew, né? Andrew. Dê oportunidade para o Andrew para ver o que ele pode fazer. Porque o Rossi, infelizmente, ultimamente, não está tendo muita confiança naquilo que ele tem feito. Infelizmente. Isso é triste. No passado fez aí uma temporada incrível, porém esse ano está deixando muito a desejar. Então uma série de fatores, não foi só um fator, uma série de fatores
levaram o Palmeiras a golear o Flamengo. E aí, merecido para o Palmeiras. Não vamos aqui discutir que o Palmeiras isso ou aquilo. Porém, dentro da proposta natural de jogo Flamengo e Palmeiras, 11 a 11 seria possível vencer. Claro, se o Flamengo conseguisse finalizar. Digo mais, talvez o Flamengo até poderia perder 11 a 11. Por quê? Justamente por perder tantas chances de gol. Até porque no segundo tempo, após a mudança, o Flamengo teve mais oportunidades e não conseguiu converter. E depois que o time abriu, que o time ficou exposto, tomou aí mais gols, sacramentando a vitória de 3 a 0 do Palmeiras. Porém, não há nada perdido. E eu vou te falar no próximo bloco o que eu penso para o futuro, baseado no que a gente já viu, já enxergou e no que está acontecendo com o próprio Palmeiras nessa temporada. Apesar do 3 a 0, eu acredito piamente que o Flamengo é capaz de ser campeão, especialmente no Campeonato Brasileiro. Libertadores, o Flamengo está muito bem. Somos líderes, vamos buscar aí, quem sabe, a liderança geral no próximo jogo. E é importante que o Flamengo vença para que ele consiga decidir todos os jogos em casa. Isso é uma vantagem interessante, pelo menos a princípio é uma vantagem interessante. Então, analisando bem, o estilo de jogo do Palmeiras e do Flamengo a gente sempre conhece que são os mesmos. O Flamengo costuma propor o jogo, enquanto o Palmeiras sempre espera ali e torce para que o adversário tenha mais iniciativa para abrir espaço para contra-ataque. Foi o que aconteceu durante os primeiros minutos do jogo. Tanto que o Flamengo sufocou e foi superior durante aí, os primeiros minutos, os 15 primeiros minutos do jogo. Porém, começa aí depois a gente viu aí depois da expulsão, que o Palmeiras começa a aproveitar os espaços e começa a usar a intensidade e a velocidade. Mas vocês lembram como o Palmeiras chegou contra o Flamengo? Isso é curioso, né? O Flamengo gosta muito de ressuscitar. A gente costuma dizer que o Flamengo gosta de ressuscitar adversários que estão praticamente ali já perdidos, né? Já abandonados. Adversário que não venceu de ninguém, que está em crise, enfrenta o Flamengo e de repente ganha o jogo. E o Palmeiras dessa vez foi esse adversário. Não costuma ser, tinha um tabu, mas dessa vez foi esse adversário. Um adversário que estava em crise, que perdeu o último jogo da Libertadores. Eu acredito que vence o último jogo em casa. Eu acredito que o Palmeiras vence sim. Só que se não acontecer a vitória, uma derrota, pode ficar de fora da próxima fase da Libertadores, que eu acho muito difícil acontecer ficar de fora. Mas veja, olha a situação que o Palmeiras chegou contra o Flamengo. O Abel contestado, torcida do Palmeiras ali protestando contra o time, contra o Abel. Ou seja, olha a situação do Palmeiras, com 3 empates, salvo engano, nos últimos jogos Brasileirão, incluindo Santos e Remo, times aí de nível inferior, tecnicamente, vamos dizer assim, em relação ao Palmeiras, e chegou na crise. Porém, depois da vitória de 3 a 0, agora o Flamengo, agora o Palmeiras, o torcedor do Palmeiras, o Abel, o Ale, eles estufaram o peito e acham que já venceram tudo. E isso é bom, sabia? Isso é legal. Assim, claro que não é bom de perder o jogo, é péssimo, é triste, é revoltante. Porém, sabe o que é bom? O Palmeiras ficar assim, o Abel ficar assim, eufórico, achar que venceu tudo, porque isso aconteceu muito no passado. Palmeiras aumentou vantagem em determinado momento, 8 pontos de vantagem, já na reta quase que final, e muita gente falou, a imprensa falou, que o Flamengo não tirava essa diferença, que era impossível praticamente o Palmeiras perder, que o Palmeiras não perdia mais jogos, e todos nós vimos o que aconteceu. O Palmeiras tropeçou, empatou, perdeu o Campeonato Brasileiro e a Libertadores pra gente. Então veja, tudo pode mudar em questões de semanas, de meses, de dias, de rodadas. Por isso eu estou absolutamente tranquilo. Claro, o Flamengo precisa fazer a parte dele. E o próprio Leonardo Jardim falou em coletiva que geralmente os times campeões de ligas não vencem diretamente o adversário. E ele não mentiu. O próprio Palmeiras várias vezes não, algumas vezes foi campeão brasileiro e perdendo para o Flamengo, ou empatando com o Flamengo, ou seja, não vencendo o Flamengo, até porque existe um tabu no Campeonato Brasileiro há um tempão, o Palmeiras não venceu o Flamengo, ainda assim, recentemente, teve aí, eu acho que 3 brasileiros
salvo engano é isso, 3 brasileiros aí pro Palmeiras, que ele foi campeão sem vencer o Flamengo. Então, na verdade, não tô dizendo que o Flamengo tem que perder pro Palmeiras, né? Pelo amor de Deus, não vá pensar isso. Mas pensa comigo, geralmente o Flamengo tem que fazer a parte dele e vencer os demais adversários. E claro, vencer o Palmeiras na casa dele no segundo turno. E eu acredito que o Flamengo é superior e capaz de vencer o Palmeiras na casa do adversário. Porque o Flamengo já fez isso. E o Flamengo tem elenco para isso, tem qualidade para isso. Como eu falei, principalmente o que condicionou o Flamengo a ser derrotado do Maracanã foi a expulsão do Carrascal. Fora isso também, as falhas do Ross também pode ser contada aí, que pode ter piorado a situação. E pior do que isso, como eu tenho insistido nesse podcast, e é muito tempo, os jogadores com dificuldade de finalizar e executar e fazer gols. O Flamengo tem que melhorar urgentemente a pontaria, é muita chance perdida. E não é de agora não. Jogos que o Flamengo vence de 1-0, 2-1, 3-0, que poderia ser mais. O Flamengo foi eliminado pelo Vitória, não somente porque o Vitória foi superior. E não foi superior, mas porque o Flamengo não consegue executar, não consegue fazer gols, não consegue vencer e fazer gols. É só fazer gols. Mas é muito difícil. Se a bola não cai no pé do Arrascaeta, se a bola não cai no pé do Pedro, fica muito difícil o Flamengo acertar a finalização. E isso é um problemão. Um problemão que o Jardim tem que procurar ajustar. Porque isso influencia e me dá muito medo, principalmente, especialmente em mata-mata. Libertadores. O Flamengo está na Libertadores, o Flamengo está no Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo for com esse ritmo de expulsões, de perder chances, dificilmente, aliás, não vou dizer dificilmente, porque no passado o Flamengo passou por isso também, para você ver como é algo do Flamengo. Com o Felipe Luiz, o time foi campeão, mas sofreu muito, ganhando de 1-0 e não conseguindo ampliar por números de chances de gols perdidos. E agora tem um problema, o Flamengo tem tomado muitos gols. O que antes era uma defesa sólida, atualmente é uma defesa que está muito defasada. Tá tomando muitos gols. Já tomou 3-0 duas vezes. Algo que o Felipe Luiz, durante o tempo que ele ficou no Flamengo, nunca tinha tomado. Se eu não me engano, ele nunca tomou 3-0. Então estamos tendo algum problema defensivo ou algum problema aí no esquema tático, talvez do Jardim, que está atrapalhando. Pode ser circunstância de jogo, enfim. Mas não é só circunstância de jogo. A gente lembra que o Bragantino foi um pós-data FIFA. O time descansado voltou e tomou 3-0. Então é algo que tem que ser revisto e ser visto, porque senão pode gerar sérias consequências, especialmente em mata-mata. Agora voltando ao que eu falei anteriormente. Ano passado fomos campeões em cima do Palmeiras, especialmente no final, nas rodadas finais, vencendo, empatando e até perdendo mesmo alguns jogos. A gente perdeu, salvo engano, pro Bahia, né? Foi pro Bahia que a gente perdeu, e mesmo assim conseguimos ser campeões brasileiros. Isso contando também com o tropeço do Palmeiras. E vou dizer para vocês, com todo o respeito ao Palmeiras, eu sou um torcedor que eu respeito muito o adversário. E com todo o respeito ao Palmeiras, o Flamengo é bem superior. E o Palmeiras tem jogado muito mal há muito tempo. O Palmeiras tem jogado muito mal há muito tempo. Isso é fato. Não é tão fato que o Abel estava sendo cobrado antes do jogo do Flamengo. E poderia correr isso até de ser demitido. Muita gente falava em demissão do Abel. Então veja como as coisas mudaram do nada. Mas será que mudaram mesmo? Ou foi só ali um respiro pro Abel? E aí que eu digo para vocês, eu estou tranquilo e acredito piamente que o Flamengo pode ser campeão esse ano mais uma vez. Porque se tivesse 11 contra 11, eu tenho minhas dúvidas se o Palmeiras venceria o Flamengo. Porque o jogo do Palmeiras é exatamente o mesmo. E o Flamengo tende a ser superior no seu estilo de jogo. Por mais que o Jardim seja um pouco menos agressivo em relação ao Felipe Luiz, ainda assim o Flamengo tem o seu DNA de jogar, de atacar e sempre é superior ao Palmeiras. Sempre é superior ao Palmeiras. Então eu acredito sim que o Palmeiras só mascarou ou só adiou esse momento. O Flamengo tem sim a chance e tem que agarrar com unhas e dentes de diminuir essa distância. Tem um jogo a menos contra o Mirassol,
tem que vencer o Mirassol. Esses 3 pontos são obrigatórios. O Flamengo não pode perder, porque depois dos 3 pontos contra o Mirassol, o Flamengo tem que trabalhar para evitar o máximo de tropeço possível, porque o Palmeiras também vai tropeçar. E vai tropeçar muito. E se escreve o que eu estou falando. O Palmeiras tem uma série de problemas de elenco, uma série de problemas do próprio Abel Ferreira na escalação dele, uma série de problemas de contusões, lesões. Tem que vender jogadores. Então veja, Palmeiras não está tão confortável não. O Flamengo tem tudo para se manter na briga e passar o Palmeiras, assumir a liderança e ser campeão. Agora, claro, tem que respeitar o adversário, os adversários que vai enfrentar e tem que melhorar essa pontaria, essa finalização, porque isso pode ser e será fator determinante para sermos campeões mais uma vez nesse ano 2026. E eu quero saber a sua opinião, torcedor, torcedora. Coloca nos comentários do Spotify aí, eu quero saber a sua opinião. Eu tô aqui ansioso para receber a sua participação. O que você acha? Você acha que o Flamengo será campeão esse ano? Mais uma vez nos bater com Libertadores e Campeonato Brasileiro? Você não acredita no Campeonato Brasileiro ou não acredita na Libertadores? Eu sou flamenguista, sou consciente e eu acredito que o Flamengo mais uma vez pode bater campeão Libertadores e Campeonato Brasileiro. Claro, desde que faça aquilo que nós já comentamos durante o bloco anterior. Eu quero saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast com mais amigos e amigas, torcedores e torcedoras do Flamengo que gostam de ouvir sobre o Flamengo, querem ter informações, notícias, análises de torcedor para torcedor. Quem fala aqui é Jesus Flamenguista. Um abraço para você e até a próxima.